Sampaio Corrêa, Fortaleza, Atlético Goianiense, Avaí e Juventude. Restam apenas esses jogos para o CSA carimbar o acesso à primeira divisão. A contagem regressiva para o acesso do CSA já começou. A partir de agora, são 5 jogos até o fim do Campeonato Brasileiro da Série B. Por falar nisso, a condição do CSA alcançar a Série A de 2019 vem se consolidando a cada rodada. A derrota do Vila Nova para o Londrina na rodada anterior garantiu ao azulão ao menos mais uma rodada no G4 da segundona. Isso se aplica mesmo que o CSA venha a perder o próximo desafio da competição. Já vamos iniciar a 34ª rodada da Série B e vamos supor que o time marujo perca para o Sampaio Corrêa na sexta-feira. O Vila Nova, nessa mesma rodada, encara o Paysandu. Se vencer, chega aos 54 pontos, mas não passaria o CSA por ter vitórias a menos. O único que poderia passar seria o Atlético Goianiense, que se vencendo Fortaleza chegaria aos 54 pontos. Igualaria também ao número de vitórias, mas precisaria, além de tudo, tirar uma diferença de 7 gols. Sabemos que o futebol é aquela famosa caixinha de surpresas, onde tudo pode acontecer, mas o lado azul de Alagoas está tranquilo, ansioso, contando nos dedos o dia em que o azulão subirá de divisão. E aqui ao meu lado está o comentarista Emerson Júnior. Emerson, final de semana bacana com a família, não foi, Emerson? Tudo certinho? Chuchu, melhor impossível. Melhor impossível? Excelente final de semana. Emerson, o CSA abriu contagem regressiva, a gente está falando aqui no Arena, para o acesso. Aliás, eu tô com medo de zicar. Antes que você complete, excelente não, porque o CSA perdeu no sábado, sim, né? Depois você, né? Aí você se explica, né, Emerson? Excelente de ontem para hoje. Mas diga lá. Vamos falar do CSA primeiro. CSA por contagem regressiva, mas eu tô com medo de zicar o CSA. Será que o CSA deixa escapar esse acesso, Emerson? Olha, boa tarde mais uma vez, Rafa. Um abraço para os amigos de casa. Eu confesso que depois dessa rodada que terminou no sábado, eu nem fiz a conta ainda, ia passando muito rapidamente. E ao que parece, porque isso, a matemática é simples, sabe? É uma ciência exata. Você vai pegar a pontuação do quarto colocado, que é o último que entra, né, que se classifica para a Série A, e você vai ver o aproveitamento e calcula pelos jogos que restam. E parece que subiu um ponto, a média está em 61. Né? Para o CSA representaria 2 vitórias e um empate. Né? Mas eu ainda estou cravando naquele número, acredito que com 60 sobe. O CSA tem uma tabela que é favorável para ele, por isso, e isso é produto final, viu? Naquele jogo contra o Curitiba, quando você me perguntava aqui, o empate é um excelente resultado. Porque o CSA empata, se garante no G4 por uma rodada. Sim. E abre a próxima, que foi justamente o jogo contra o Brasil. Então o CSA empatou, se garantiu no G4, abriu a outra rodada, então ele não corria o risco psicológico de jogar contra o Brasil fora do G4, ele abriu a rodada, ganhou o jogo e permaneceu no G4, e a sequência dos resultados, principalmente a derrota do Vila Nova, foi muito boa para o CSA, porque ele sabe que mesmo se perder na próxima sexta-feira no feriado, 9h30 da noite, brincadeira esse horário, né? No feriado, mesmo se perder esse jogo, ele não sai do G4. Mas não pode perder. Veja. No futebol tem vitória, empate e derrota, né? Mas não pode colocando perder, um condicional. Se ele perder o jogo, mesmo assim, ele não sai. Porque, Rafa, você tem que fazer estratégia. Mas você perdendo do Sampaio, você tem Fortaleza, Atlético Goianiense e Avaí. Não, eu sei disso. Na minha planilha, eu tenho certeza. Na minha planilha, eu tenho certeza que na planilha do Departamento de Futebol do CSA tem 3 pontos no jogo da sexta-feira. Tem que ter. Você vai enfrentar um adversário, né, que está dentro da zona do rebaixamento, está com 2 meses de salários atrasados. O presidente dele lá tentou reeleição para deputado estadual, perdeu, então você potencializa a crise, que ele pode estar responsabilizando a torcida por não ter ganho a eleição. Então tudo isso são condicionantes do jogo. Então por isso que eu considero que o CSA tem muita chance. O que eu estou colocando é um fato, que mesmo o CSA perdendo o seu jogo, ele não sai do G4. E nós estamos o quê? A 34ª rodada? Vamos para a 34ª rodada então, agora. Você veja só, é um campeonato que são 38, né? Você sabendo que você vai para a 34ª, independente do resultado, você vai começar a 35ª dentro do G4, é uma vantagem circunstancial, né? Então mas eu ainda acho complicado, Emerson, não querendo ser pessimista, aliás, mas eu acho complicado porque você perde para o Sampaio, vai ficar com a mesma quantidade de pontos do quarto colocado, do quinto colocado, que é o que está fora da zona de rebaixamento,
e vai precisar vencer o líder do Que campeonato. seja, Rafa. Mas veja só, você não está entendendo a minha linha de raciocínio. O que eu estou colocando é pontuação. Sim. Independente se o Vila Nova vai meter 10, o Atlético vai meter 20, e os caras vão ficar com pontuação. Até porque eu, particularmente, não acredito que num campeonato difícil como esse, dessa embolada que deu agora, do segundo colocado para o sexto, né, exatamente para o sexto, né, você não vai conseguir se classificar com larga vantagem. É difícil. Muito complicado. Eu A gente tem imagem da tabela. projeções. Pode colocar, eu depreendo das projeções que eu fiz, que para mim o jogo do acesso para o CSA seria contra o Atlético. No dia 10, eu acho, né? Dia 10 aqui. Sim, dia isso. 10 de novembro. Vê só, aqui no Emerson. estádio Ripelé. Como está embolado? O CSA tem 54, o quarto colocado é o Goiás com 53, o Atlético vem em quinto com 51, o Vila também com 51, Londrina em sétimo com 50 e até a Ponte Preta está ali na briga com 47. Não, do Londrina para baixo eu não acredito. Eu acho que a disputa, o Fortaleza naturalmente já está classificado, está com a sua vaga garantida, fica Avaí, CSA, Goiás, Atlético e Vila Nova, mas 5 equipes lutando por essas vagas restantes aí do acesso à próxima, a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas a projeção é essa, e repito, viu, para depois você dizer, tá zicando. Eu, na minha planilha, que eu tenho certeza que é igual a do Departamento de Futebol do CSA, tem 3 pontos bem grandes nesse jogo da próxima sexta-feira. O que estou colocando é que, se o pior acontecer, que ele perder o jogo, mesmo assim, ele vai abrir a próxima rodada, vai jogar a próxima rodada dentro do G4, que é nessa partida contra o Fortaleza. Né? E por que o fator psicológico é importante, sabe, Rafa? O CSA tem 2 jogos em casa, na sequência, contra o Atlético e contra o Avaí. Que na teoria, o CSA vencendo os 2 jogos em casa vai para 60 pontos. Jogo de 6 pontos. Praticamente encaminha São a 2 sua jogos que valem 12 pontos Só que praticamente. seria muito ruim para o CSA jogar contra o Atlético no dia 10 fora da zona de classificação. Que não pode acontecer. Que não pode acontecer, porque o fator psicológico conta. Sim. E você entra numa reta final da competição, faltando 2 rodadas para acabar, e você sai da... Passou mais de 30 Entendeu rodadas. agora? Então, para o aspecto psicológico, é importante demais que o CSA possa jogar contra o Atlético dentro do G4. E eu estou nesse pensamento que possa garantir a classificação para a Série A nesse jogo. O CSA está com a faca e o queijo na mão. E agora, eu tive a oportunidade de conversar até demoradamente com o presidente do CSA no sábado. Agora, Rafael, extracampo. E o extracampo não é para você fazer mala preta, não. Você garante uma classificação para a Série A trabalhando no extracampo. Sim. Né? E existem 1000 maneiras de fazer aquela papa lá, para não fazer o comercial. Né? Então você tem que trabalhar forte fora. Porque nessa altura da competição, agora faltando poucos jogos, você dentro do G4, é você levar o carrinho para casa. O torcedor do CSA está bem eufórico com a possibilidade da equipe subir de divisão. E não é para menos. O porta-voz do Azulão, Bruno Moura, gravou um vídeo pra gente falando da contagem regressiva. Fala aí, galera, beleza? Boa tarde a todos e estou aqui mais uma vez para falar um pouquinho do CSA. Dessa vez não sobre uma partida em si, mas do momento que a gente está vivendo, essa reta final do campeonato. Faltam apenas 5 jogos e estamos aí em contagem regressiva para a final da competição. O CSA está muito próximo de atingir o seu próximo objetivo, que é o acesso. A gente está em terceiro colocado com 54 pontos, o Goiás logo atrás da gente com 53 e os nossos outros 2 adversários diretos são o Atlético Goianiense e o Vila Nova, que tem 51. E o Londrina, que tem 50. Algumas rodadas atrás, no começo da competição, até ali pelo menos a metade do segundo turno, se faz uma projeção de quantos pontos a equipe precisa para garantir o acesso. E essa pontuação gira em torno de 63 pontos. Nesse campeonato, como tem muitos times ali próximos, um tirando muito ponto dos outros, essa contagem pode cair e muito possivelmente vai diminuir. Mas o importante hoje para o CSA não é ficar fazendo uma projeção para o final da competição. A gente precisa pensar rodada a rodada, jogo a jogo. Vamos pensar aí 2 rodadas atrás. Quando a gente jogou contra o Coritiba, a gente só estava a 2 pontos à frente do Vila Nova. E o que muito se dizia era que o CSA precisava de um empate para pelo menos garantir a permanência no G4. Conseguimos um empate e foi um bom resultado. Só que esse empate condicionou a partida seguinte, porque o Vila Nova venceu a partida e empatou com a gente em pontos. Ou seja, se a gente vacilasse, o Vila Nova poderia passar a gente na tabela. Então condicionou a gente entrar em campo buscando uma vitória contra o Brasil. Conseguimos a vitória e agora a gente tem um caminho mais tranquilo pela frente,
Passamos uma posição, passamos o Goiás e mantemos aí uma distância de 3 pontos pelo menos para os times que estão abaixo do G4. É como eu falei, uma partida condiciona a outra, um resultado traz uma importância e um significado diferente sempre para a próxima partida, e hoje não só para a partida em si, a gente precisa estar olhando para a tabela. Então nessa rodada o CSA entra em campo contra o Sampaio Corrêa, e apesar de ser um jogo difícil, fora de casa, a gente pode ir lá e buscar sim um resultado positivo, uma vitória ou um empate, e depois vamos ao Castelão pegar o líder Fortaleza. Uma vitória com o Sampaio tira um peso muito grande das costas para a partida contra o Fortaleza, a gente vai jogar lá mais leve. Um empate também não é um mau resultado e a derrota não é o fim do mundo, né? Mas vamos nesses 2 jogos aí buscar pelo menos 2 pontinhos ali, 2 empates ou quem sabe até conseguir uma vitória aí fora de casa. Vai ser muito importante pra gente para aliviar um pouco dessa carga do final da competição. É isso aí, pessoal. Nossa próxima partida é na sexta-feira e eu volto mais com um pré-jogo aqui, beleza? Até mais, gente. Valeu! Show de bola, Bruno. Emerson, a gente fala muito que está apertado a tabela, mas o Campeonato Brasileiro da Série B é sempre assim. Ninguém vai conquistar um acesso para a Série A com 5 rodadas de antecedência. Raramente isso acontece, foi o que aconteceu com o Fortaleza, não é, Emerson? É difícil, é muito complicado, é um campeonato que você não consegue enxergar uma equipe muito superior que a outra, até o próprio time do Fortaleza. Veja que nessa rodada o Goiás, né, que vem fazendo aí, o Goiás vai brigar pelo título com o Fortaleza, pela campanha que vinha fazendo. Perdeu do CRB aqui, aí teve esse outro jogo, tomou 3 em casa do Avaí, né? Então já despencou, é o 4º colocado. É complicado, as equipes são muito iguais, né? Inclusive as equipes que estão na zona intermediária, dificilmente vão conseguir chegar no G4. Concordo com o Bruno, né? Acho que o caminho é esse. A partida mais complicada desses jogos fora é contra o Fortaleza. Sim. Né? Então, se puder fazer o placar, que se faça contra o Sampaio. Vamos ver nossa enquete agora no @TV Ponta Verde Oficial, lá no nosso Instagram. Azulino, o que você achou da 33ª rodada? 71% falou que foi boa, o Vila perdeu. E 29% não gostou e embolou tudo. A rodada foi excelente, principalmente pela derrota do Vila Nova. Excelente? A rodada excelente para o CSA essa rodada. Show de bola, vamos para um rápido intervalo. Na volta a gente vai analisar a derrota do CRB para o São Bento. Um minutinho só.